livros, desejo que esteja tudo bem com todos. Hoje vamos conversar sobre um dos maiores mestres da literatura, não apenas da Colômbia, mas também da literatura universal e mestre da temática do realismo mágico, Gabriel Garcia Marques, um dos principais escritores do século XX. A forma como ele trabalha a realidade e a valiosa contribuição literária para a humanidade lhe valeram o Nobel da Literatura de 1982. Entre suas principais obras merecem destaque 100 Anos de Solidão, clássico, um livro sobre uma aldeia da América Latina e as ligações entre as 7 gerações da família Buendia Iguarán. Mas antes de juntos investigarmos a mente criativa deste escritor fantástico, vocês já sabem, vocês vão se inscrever aqui no canal, curtir o trabalho da gente, comentar e compartilhar o vídeo com seus filhos, amigos, familiares e acessar os nossos conteúdos no Instagram, @Sobrevivência em Livros. Sobreviventes, este ano de 2024 faz 10 anos que Gabriel Garcia Marques encerrou o seu capítulo da literatura mundial. Ele nasceu no dia 6 de março de 1927, na cidade de Aracataca, na Colômbia. Seu avô materno era exatamente daquele folclore que nós conhecemos do grande coronel do interior. Ele era um antigo desses coronéis, com uma ideologia não de direita, mas de esquerda, que contrastava com as posições políticas daquele que viria a ser seu pai, que defendia ideias da ala direita conservadora. As diferenças políticas entre o coronel e seu futuro genro, que viria a ser pai de Gabriel Garcia Marques, tornaram difícil o noivado da filha do coronel com o rapaz. Mas, apesar de tudo, o antigo coronel acabou por não se opor à união da filha com o noivo. E ainda bem que não, né, meus amigos? Ainda bem que não, porque do contrário, ele não seria o pai de Gabriel Garcia Marques e não teríamos esse escritor maravilhoso e suas páginas para nós nos deleitarmos na literatura, na leitura de seus textos, né? Do casamento nasceram 12 filhos, 12 crianças. E Gabriel foi o primeiro. E anos mais tarde relembrou essa história de amor de seus pais no famoso livro Amor em Tempos de Cólera, que narra a história quase que autobiográfica de sua família. A estrada de tijolos amarelos para a literatura foi criada nos imemoriais tempos de sua infância. O garoto Gabriel viveu até os 8 anos de idade com a avó, que era uma contadora de histórias de alma. Era uma contadora de histórias nata, profunda conhecedora das lendas e mitos da América Latina. A imaginação de Gabriel Garcia Marques também foi estimulada pelo avô, que frequentemente lhe falava sobre conflitos de terra com outras pessoas e conflitos de terra que haviam acontecido anteriormente. A morte do coronel fez com que Gabriel voltasse a ficar sob cuidados de seus próprios pais durante um curto período de tempo. Anos depois, ele foi matriculado em um colégio interno para estudar. Sem nenhuma habilidade para a prática desportiva, Gabriel se destacava nas línguas, no aprendizado de idiomas, quase sempre autodidata, além daquilo que ele aprendia
na escola através de seus professores e também no desenho. Aos 14 anos de idade, recebeu uma bolsa de estudos no Jesuit Liceu Nacional, onde permaneceu até ingressar na Universidade Nacional de Colômbia, onde se dedicou ao curso de Direito, cedendo a pressões familiares. Em vez de advogado ou jurista, Gabriel queria mesmo era ser jornalista. Desde pequeno ele pensava nesse assunto, se encantava pela área. Com o assassinato de Jorge Eliezer Gaitán Ayala, que era líder do Partido Liberal Colombiano, e o início da Guerra Civil no país, que é um período histórico conhecido como La Violencia, a Universidade Nacional de Colômbia foi fechada. Nessa época, o nosso futuro escritor deixou Bogotá para viver em Cartagena, onde finalmente conseguiu começar a trabalhar como jornalista, sem nunca ter se graduado em Direito. E aqui fica uma mensagem também, que devemos sempre seguir os nossos sonhos, as nossas vontades, as nossas necessidades pessoais, e não fazer aquilo que os nossos familiares, principalmente pais e mães, desejam que a gente faça. Se a gente deseja uma carreira, jornalismo, ser professor, ser bailarino, ser cantor, devemos seguir nossas vontades pessoais, por mais difíceis que o caminho possa ser. Mas é melhor trafegar em caminhos difíceis por escolha, motivações pessoais, a trilhar caminhos que vão ser difíceis e talvez mais difíceis ainda, quando aceitamos, acatamos os desejos dos nossos pais, fazendo medicina, ou direito, ou engenharia, porque o sucesso realmente não vai acontecer. E vamos encontrar muitos obstáculos. Não são eles que serão médicos, não são eles que serão engenheiros, advogados ou arquitetos. Somos nós. Então, será que estamos dispostos a abrirmos mão da nossa felicidade em prol da realização dessas pessoas em cima de nós? Não devemos fazer isso conosco, porque vivemos 24 horas conosco. Então vamos voltar aqui. A década de 1950, Gabriel Garcia Marques mudou-se para Barranquilla, onde construiu uma casa num pequeno terreno pertencente a... Vocês imaginam? A um bordel! As situações da vida de Gabriel Garcia Marques são muito parecidas com as histórias de um outro escritor maravilhoso brasileiro, Jorge Amado. Então, depois que ele construiu essa casa nesse terreno no bordel, ele já começou o realismo fantástico, gênero pelo qual ele viria a se tornar um dos mais profusos mestres. Mesmo tendo a trabalhar como jornalista para um jornal, Garcia Marques começou a se aventurar pela leitura de obras de diversos escritores consagrados como Virginia Woolf, Franz Kafka, não poderia ficar de fora dessa vertente, não? E ainda alguns filósofos como Sófocles. Muito empolgado com sua decisão, o rapaz Gabriel deu início à sua carreira como escritor ao lançar em 1955 seu primeiro romance, La Hojarasca, obra inspirada no livro de 1929, Yoknapatawpha County, do escritor americano William Faulkner, vencedor do Prêmio Nobel da Literatura de 1949. No ano anterior, Marques havia regressado a Bogotá, onde começou a trabalhar no jornal El Espectador, a fim de, enquanto jornalista, usar seus textos para falar da inoperância e da corrupção da ditadura de Gustavo Rojas Pinilla,
que em 1953 havia se tornado presidente da República da Colômbia por meio de um golpe de Estado. Seus textos criaram tamanho impacto e que o jornal precisou enviar Gabriel Garcia Marques para a Europa, onde se tornaria correspondente. Porém, o El Espectador foi fechado pela ditadura e, sem trabalho, o jornalista começou a se focar na literatura exclusivamente. Então, em 1957, publicava El Coronel no tiene quien le escriba, que tem publicação em língua portuguesa com o título Ninguém Escreve ao Coronel. Em 1967, na Argentina, foi lançado o livro que certamente é o mais conhecido do autor, 100 Anos de Solidão. Essa obra lhe garantiu vários prêmios internacionais, além de ter sido recebida com admiração tanto pela crítica especializada como pelo próprio público, que ficou muito entusiasmado com a temática e com a escrita do texto. Entre muitos galardões recebidos, merecem destaque Prix du meilleur livre étranger, da França, e o prêmio italiano Prêmio Chiantiano. Anos mais tarde, já no início da década de 1970, Gabriel ficou marcado pelo ativismo político, que se dividia entre a escrita e as obras clássicas do gênero realismo mágico, e o apoio da ideologia mais à esquerda, típicas da América Latina. E como se não bastasse, sua posição a favor do governo ditatorial comunista de Cuba fez com que somente pudesse entrar nos Estados Unidos com uma autorização especial, principalmente naqueles tempos de caça às bruxas, tanto de um lado quanto do outro. E, de volta a Bogotá, na Colômbia, em 1974, Gabriel Garcia Marques fundou a revista Alternativa e no ano seguinte, 1975, publicou o livro O Outono do Patriarca. Por causa de seu engajamento político contrário à ditadura, o governo o considerava inimigo do Estado e se preparava para prendê-lo sob a acusação de apoiar um grupo armado esquerdista. E sobreviventes, assim que Gabriel Garcia Marques soube que poderia ser preso pela ditadura de seu país, ele, em 1981, se abrigou, pediu asilo político no México. No ano seguinte, ele venceu o Prêmio Nobel da Literatura de 1982. O fato de ter recebido o Prêmio Nobel da Literatura não seduziu a mente de Gabriel Garcia Marques como uma vitória pessoal, mas sim da própria literatura hispânica latino-americana. Pouco depois, o então presidente Belisário Betancur, cujo governo da Colômbia entre 1982 e 1986 ficou marcado pelo enfrentamento ao mesmo tempo simultâneo contra o narcotráfico e das guerrilhas de esquerda, as Farc, do aumento da qualidade da educação. Vou repetir, aumento da qualidade da educação da Colômbia e dos diálogos que abriram o caminho para as negociações de paz que existem hoje em dia na Colômbia, convidou o escritor a regressar para o país, oferecendo-lhe privilégios políticos. Porém, Gabriel Garcia Marques, que já morava no país, no México, recusou por não querer retornar a seu país, a Colômbia.
Recentemente, sobreviventes, em 2009, o escritor abalou a imprensa mundial ao declarar que não pretendia escrever mais. 3 anos depois, já em 2012, seu irmão Jaime anunciou que Gabriel havia sido diagnosticado portador de Alzheimer e que, mesmo que estivesse em bom estado físico, realmente o escritor não poderia voltar a escrever. Em 17 de abril de 2014, na cidade do México, o realista e fantástico escritor Gabriel Garcia Marques nos deixou pouco mais de um mês após as celebrações, as comemorações de seus 87 anos de vida, dedicados à literatura. E só para vocês terem ideia do quilate altíssimo de Gabriel Garcia Marques, ele era um escritor de capital importância no século XX, admirado por pessoas de inúmeras classes sociais, desde a própria população até líderes mundiais, e a morte do escritor repercutiu mundialmente. O então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, declarou ser fã incondicional do autor, com toda a bibliografia do autor em sua residência, e orgulhoso de possuir também um exemplar autografado pelo próprio Garcia Marques, um exemplar da obra clássica 100 Anos de Solidão. O presidente Barack Obama declarou na imprensa que o mundo perdeu um dos maiores e mais visionários escritores, um dos meus preferidos desde que eu sou jovem. Entre os escritores brasileiros, Luiz Fernando Veríssimo declarou que Garcia Marques havia mudado a forma como o mundo via a América do Sul e principalmente a sua literatura e também a sua cultura. Sobreviventes, hoje nós nos recordamos de Gabriel José Garcia Marques, um dos maiores escritores do século XX, mais importantes entre todos eles, mais admirados, um dos mais traduzidos no mundo, cujos livros ultrapassam a barreira dos 40 milhões de exemplares vendidos em 36 idiomas. Um homem que se descreveu como um simples jornalista que ousa escrever ficção. Mas, na realidade, Gabriel Garcia Marques foi muito mais do que um simples escritor ou um simples jornalista que ousa escrever literatura, escrever ficção. Gabriel foi um grande criador de verdadeiras obras-primas da literatura, lidas em todos os países do mundo. E vocês, já leram alguns dos livros de Gabriel Garcia Marques? Escrevam nos comentários as obras lidas por vocês. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida. Vamos levar a vida de forma leve, a vida divertida. Vamos fazer dessa nossa grande viagem pela vida uma viagem divertida, uma viagem com amor, uma viagem com sabedoria, conhecimento, risadas, leveza. E uma semana também de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu! Valeu!